Prontinho, Clênia. Senhor Deus, nosso Pai de amor infinito, de misericórdia e justiça. Jesus, nosso guia e modelo, trabalhadores do bem que nos acompanham nesse instante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Assim vos louvamos, ó Pai, que és o nosso Criador, a razão do nosso existir, que amorosamente nos enviasse o Mestre Jesus para traduzir as tuas leis através da palavra e da ação. Que possamos vivenciar, apesar de nossa imperfeição, essa luz que Jesus nos trouxe. Combatermos em nós o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, urge, já que somos trabalhadores da última hora. Que o Senhor fique conosco, nos abençoando durante o transcorrer desse estudo. E que a tua paz se faça presente. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Então, boa tarde, né, a todos de mais uma vez. E voltando para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui já estamos com o formato PDF do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aberto, né? Então, nós começamos, né, com a primeira revelação, que foi Moisés, né, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. As 3 revelações, né, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Depois vem a aliança da religião, da ciência da religião, e as instruções dos Espíritos, a nova era. Nós já passamos aqui pelo primeiro tópico, foi Moisés, o segundo, Cristo, na segunda revelação, a semana passada, e agora o Espiritismo, que é a terceira revelação. Do Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, nós, ao estudarmos na primeira revelação, era aquela coisa muito arcaica, mas já era uma certa evolução, porque Moisés veio trazer a crença no Deus único. Na realidade, não foi Moisés, já veio com Abraão, né, naquela saga, quando ele saiu da cidade de Ur, dos caldeus, que estava ali dentro da civilização suméria. Mas Moisés foi o instrumento da espiritualidade para estabelecer a primeira revelação. Evidentemente, a evolução espiritual daquela época não tinha como aqueles espíritos compreenderem coisas mais profundas. Então, ali foi dado de acordo com o que eles poderiam suportar em sua parte evolutiva de conhecimentos e de entendimentos, para, então, avançar para a segunda revelação, que era o Cristo. Isto foram quase 2000 anos. Então, acontece que, de Jesus para hoje, a terceira revelação, também foi aproximadamente 2000 anos. E assim, é bastante tempo, se olharmos dentro do aspecto material em que nós vivemos, mas dentro do aspecto espiritual, como ser, um ser imortal, criado por Deus, né? Simples e ignorante, mas que foi desenvolvendo, e assim tendo a vida imortal, 2000 anos é mesmo que nada, né? Como diz Paulo, é como um abrir e fechar de olhos. Então,
Nessa terceira revelação, já temos coisas mais avançadas dentro do conhecimento que nos reportam tanto para a ciência, para uma questão mais racional. E Jesus referiu-se, quando da segunda revelação aos seus discípulos, que tinha muitas coisas ainda para falar. Está lá em São João 17. Ele disse o seguinte: vocês não podem suportar agora. Paulo dizia: quando eu era menino, falava como menino, vivia como menino, mas agora eu cresci. Ele também falando das suas experiências espirituais. Então, mesmo no tempo atual, muitos ainda não compreendem o mundo espiritual e esse reino de superioridade, esse reino que é perene. Então, ainda muitos creem ainda dentro daquela forma um tanto humana, como se fosse a apresentação de Deus. Então, nessa terceira parte, né, o Espiritismo, ele vem nos trazer, podemos dizer, essa parte que vai nos mostrar que este mundo espiritual não é uma coisa sobrenatural, mas é completamente normal. A questão é que ainda não entendemos completamente. E o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil, entender a justiça divina e esse estágio de evolução. É como dizia o pastor Neemias Marrien, nunca foi espírita, ele sempre foi pastor, mas em um seminário, junto com o Severino Celestino, aqui mesmo em Caruaru, isso há uns 20 anos atrás, né? Quando ele disse que o espiritismo não é religião do futuro, até porque não é uma religião dentro da formalidade como se apresenta todas essas outras, com dogmas, né? Mas é o futuro das religiões. Por quê? É o futuro em que a ciência e a religião vão se aproximando e vão compreendendo coisas mais amplas. A lei do Antigo Testamento, como ele diz aqui, teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento foi no Cristo. Teve no Cristo. Mas o Espiritismo, a terceira revelação de Deus, ela não tem uma personificação, nenhuma individualidade, porque é fruto dos ensinos dados pelos próprios espíritos, né, que são chamadas as vozes dos céus. Por esse motivo, Jesus disse, olha, não, como Jesus disse, não vim destruir a lei ou os profetas, né, na segunda revelação, mas vim cumpri-la. Também o Espiritismo é a mesma coisa, não veio destruir a lei cristã e não veio fazer com que ninguém mude de religião, veio somente dar execução aos ensinos de Jesus. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vamos só ver nos pequenos tópicos, né? Diz o seguinte: mas que o seu reino não era deste mundo, transitório, relativo, material, é por definitivo uma grande verdade, né? Joana de Ângeles, que sempre foi religiosa, ligada sempre à Igreja Católica, pelo que se tem algumas conhecimento de suas reencarnações, mas ela agora nos apresenta isso que é a grande verdade, né? É que o reino de Jesus não é esse que nós vemos aqui com os nossos olhos, esse que nós pegamos, né? Nas igrejas que nós entramos. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. Então, aqui nós compreendemos melhor, dentro dessa questão mais voltada à espiritualidade, que Jesus disse, né, meu reino não é deste mundo, é esse mundo visível, esse mundo que nós tocamos, nós vemos, como se fosse aqui um mundo, o reino de Deus, não é este, né? Nós vamos ainda ter que evoluir muito, passar por várias etapas evolutivas, espiritualmente falando, para, então, começarmos a compreender de uma maneira mais profunda este reino, né? O reino de Deus. Quando aqui Joana de Ângeles diz humanizado, Jesus, né? Quando estava encarnado, né? Quando fala assim, humanizado, ele enfrentava os desafios e compreendia a sombra que parava sobre o discernimento das pessoas, qual ainda ocorre na atualidade expressivamente, né? É Jesus, né? O Ser Supremo, o Ser Divino, o Criador do planeta Terra, né? Como diz lá em João,
tudo foi criado através dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e de repente ele não poderia falar tudo porque as pessoas não iam entender. Igualmente hoje, muitas vezes você encontra determinadas pessoas muito bem intencionadas, pessoas fiéis, pessoas honestas, mas não entende essas expressões do reino de Deus voltado tão, tão somente para o reino espiritual em compreender que nós não somos uma pessoa de carne, né, mas nós somos um espírito com uma roupa de carne, momentaneamente encarnado. Então, isto vai nos abrindo os entendimentos. Então, esta sombra, quando fala esses conhecimentos embutidos do passado, que ainda muitos traz, ou que nos trouxe, assim, podemos dizer, muitas falsas interpretações a nível das religiões, cometido praticamente por todo o povo. Isso aí estabeleceu muitas guerras, como foram muitos reinos estabelecidos em nome dos seus deuses, matavam, lutavam, inclusive os cristãos, né? Cruzadas para que pudessem expulsar os outros, tudo isso através de mortes e de guerras. Então, veja como estava muito longe de entender de uma maneira mais profunda o reino espiritual de Deus, né? Vamos para os slides, porque nós podemos assim ver de uma forma mais didática e compreender este tema agora de uma maneira mais, podemos dizer assim, mais direta, né? Muito bem. Não vim destruir a lei, que é o capítulo 1, né, as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Hoje nós estamos na 3ª revelação, que é o Espiritismo, né? Então, o que é o Espiritismo? Temos aqui os livros, né, da codificação, assim como nós temos os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, né, que é o 2º volume do Evangelho de Lucas. Como temos os 5 livros da primeira revelação, que é o Pentateuco, nós também aqui temos os 5 livros que fazem parte, entre aspas, podemos dizer assim, do Pentateuco espírita. São os 5 livros que nós sempre precisamos estar estudando, entendendo, aí junto com outras obras, né? É o que nós estamos fazendo agora, é estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E, na realidade, é a explicação dos Espíritos a respeito do Sermão do Monte, não é Evangelho que nós explicamos. Então, o que é o Espiritismo? O conjunto de princípios e leis contido nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. Foram milhares e milhares de mensagens vindo de espíritos, né, em todo o planeta Terra. E quando diz assim, por Allan Kardec, mas Allan Kardec nunca trabalhou sozinho, né? Tinha a equipe, tinha as médios, tem as pessoas que se dedicaram muito ao serviço, assim como acontece em toda instituição, né? Quando você vê uma igreja trabalhando, né? A igreja ali com as suas atividades sociais, desenvolvendo todo o trabalho que é muito benéfico e muito importante nos bairros, nas cidades, né? Então, ali tem um pastor que está representando aquela igreja. Mas o trabalho não é só o pastor, né? Tem muitos membros por trás. Assim também na casa espírita, né? Geralmente tem aquele que é o diretor da casa espírita, né? Mas, na realidade, tem uma equipe por trás, auxiliando, ajudando. Ninguém nunca faz nada sozinho. Jesus Cristo também, na segunda revelação, ele fazia todo aquele trabalho, mas tinha aquela equipe dos apóstolos e os outros que ajudavam. Ninguém faz nada sozinhos, né? Na realidade, não foi Allan Kardec sozinho, ele foi aquele que, pela sua capacidade, tanto espiritual, já preparado, espiritualidade muito antes, nas encarnações anteriores, na anterior de Allan Kardec, quando ele foi João Rufo, encarnou na região da Boêmia, quer dizer que antes disso ele já teve um grande trabalho, né, com a Estrela da Alva da Reforma. Então Deus utiliza, né, espíritos preparados para as obras que é necessário ir a cada tempo, né,
humanidade. Então, o espiritismo são, podemos dizer assim, que aí é onde estão os princípios contidos. Só que tem um detalhe, esses princípios não são novos, pois simplesmente trazendo a lembrança da atual, aquilo que os espíritos já estudaram em outras épocas, né? Jesus disse, né? E virá o Espírito de verdade, falará toda a verdade, né? Tem daquelas coisas, né? Para lembrar de tudo que vos tenho dito. Quer dizer, relembrarmos os ensinos de Jesus. É por esse motivo que muitos chamam o Espiritismo de um cristianismo redivivo. Então, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Quem primeiro vem trazer de uma maneira científica, de uma maneira mais, podemos dizer assim, racional, essa questão da vida espiritual. O que aconteceu quando era o professor Rivail, né, que eu não tinha, ainda não se conhecia por o nome de Allan Kardec, muito respeitado em Paris, um homem super inteligente, criador da gramática francesa, era um grande professor. Então, ele começou a analisar aqueles fenômenos chamados das mesas girantes. E ele foi dentro daquele sentido de buscar provas, né? Buscar provas. E hoje também, nós precisamos desses contatos com o mundo espiritual também, sermos tanto, de certa forma, meio céticos, né? E buscarmos determinadas provas, determinados conceitos, sem ir só por uma fé cega, mas uma fé racional. Então, o primeiro livro que saiu, Livro dos Espíritos, ali trata de uma filosofia espírita, né? Então, o que é o espiritismo? É ciência, filosofia e ética moral, podemos dizer assim. Muito bem, né? Então, o mundo espiritual é mostrado pelo espiritismo como espiritual. Aqui temos aqui a foto, né, do Nosso Lar, que é a colônia mais conhecida, que foi aquela que primeiro foi trazida através da fotografia de Chico Xavier, Luiz, apresentando o mundo espiritual, mas tem outras colônias mais evoluídas do que o Nosso Lar, tem outras colônias também que têm grande trabalho. O Nosso Lar, que é retratado em filmes, né? Então, é justamente ali retratado como é esse mundo espiritual mais junto da crosta, né? Onde os espíritos continuam evoluindo na medida que desencarnam. Né? De muitas formas, né? Então, não é apresentado como uma coisa natural. Não é uma coisa sobrenatural. É uma coisa completamente natural, uma coisa que faz parte da vida de todos nós. Quer queiramos, quer não, ao desencarnarmos, iremos para alguma cidade espiritual, iremos para alguma região espiritual, porque a vida continua, né? Como nos retratam dos seus livros. Então, ela é retratada como fonte de imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. Mesmo um fenômeno da reencarnação, que hoje já é largamente provado cientificamente, através de todos os trabalhos de pesquisa, do Dr. Ian Stevenson e muitos outros, né? Então, isso mostra hoje o Espiritismo mostrando justamente esse outro lado que muitos não entendiam. E, às vezes, quando entendiam, não era daquela forma bem completa, da forma como poderiam entender, né? Como retratar uma vez a Nova Jerusalém, o céu, o inferno, né? Como se fosse umas localidades única, né? E seria o destino, né? Eterno, ou no céu, ou no inferno, assim por diante. Mas é uma coisa que não retrata bem a realidade do mundo espiritual. Então, o espiritismo é a chave, o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, toda essa interação entre esse mundo material que nós vivemos aqui momentaneamente, como espíritos encarnados, e o mundo espiritual, é a chave para compreender de uma maneira muito simples, muito fácil,
essas duas dimensões. Era aquela, como Paulo uma vez dizia, né, que tinha duas naturezas, uma material, outra espiritual, e muitos já tinham vislumbres e entendiam que havia algo além daquilo que nós vemos, e que esse que nós vemos é que é o permanente. Era essa fase nossa aqui, como encarnado, Jesus disse, não acumulei tesouros na terra, porque a traça corrói, roubam, né? Mas o que nós levamos é aquilo que levamos através do conhecimento, através dessas aquisições morais, e que são aquisições abstratas, né? É aquela que nós não tocamos. Tudo que nós tocamos fisicamente, nós não podemos levar. Então, veja que a dimensão é uma dimensão diferente, né? As riquezas são diferentes, os objetivos são diferentes, tudo é diferente, né? Então, a primeira revelação, na lei do Velho Testamento, onde temos os 10 mandamentos, né? Então, era aquela lei, aquela primeira revelação, como mencionamos, né? Que era adequada para o povo naquela época, né? Então, ela teve Moisés, a sua personificação. Personificação em Moisés, porque não era ele sozinho, né? Ali teve muitos outros auxiliares, muitos espíritos que se juntaram àquela missão. Ao lermos a Bíblia e estudarmos, que todos nós devemos fazer isso, que é muito importante entendermos todas as nossas origens, né? Inclusive essa origem da filiação divina, é importante. Então, temos todo aquele movimento, eram muitos, né? Enfrentavam lutas, problemas, dificuldades mil, né? Mas sempre tinha aquela liderança que representava o Deus vivo, né? O Deus verdadeiro, o Deus atuante. E essa lei teve, nessa primeira personificação, então Moisés foi o grande representante, né? Já na segunda revelação, podemos dizer assim, a lei do Novo Testamento, foi trazida pessoalmente pelo Cristo, né? Mas ela, como o Espiritismo diz, é nova no sentido que se tem outro nível de entendimento e de interpretação de uma forma mais ampla, mas na realidade não anula nada do passado, é apenas trazendo os conceitos, trazendo todos aqueles ensinos, agora de uma forma mais ampliada e de uma forma mais compreensível. Quando nós estudamos na introdução, veja que esses mesmos ensinamentos de Jesus estavam bem claros desde da antiga Grécia com os filósofos, né? Os 400 anos antes de Cristo, aproximadamente, já estava de uma maneira bem clara. E os ensinos do cristianismo redivivo, né, do espiritismo, também não é nada de novo, são todos esses ensinos que foram trazidos através de toda a história. Evidentemente, cada época tem um entendimento diferente, né? Muito bem. Então, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Primeira, Moisés, segunda, Jesus, terceira, o Espiritismo. Mas compreendendo que em todas elas, Jesus é a revelação maior. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, todos os ensinos da primeira revelação apontavam para Jesus e refletia Jesus. E todos os ensinos da terceira revelação é toda fundamentado e também reporta Jesus, né? Então, Jesus, ele é o Salvador, Jesus é o orientador, Jesus é aquele que é o modelo e guia da humanidade, né? Então, é o seguinte, nessa terceira revelação do Espiritismo, aí não tem uma personificação, porque os espíritos aqui no planeta Terra já estavam mais preparados para entender de uma maneira mais ampla o que é o mundo espiritual. Então, não foi personificado em uma pessoa, como na primeira e na segunda, mas agora foram os espíritos, né? Então, agora era tratado o livro dos espíritos, eram os conceitos trazidos diretamente pelos espíritos, uma multidão de espíritos que participaram, né, justamente naquilo que nós conhecemos como codificação dentro do Espiritismo, que é a seleção
de muitas mensagens. Né? E como era feito isso? Era determinado assunto que eram apresentados, né, dentro das reuniões mediúnicas, então chegava aquelas comunicações de espíritos, mas eram médios que nunca tinham se visto, médios dos Estados Unidos, aqui da América do Sul, outros da Ásia, né? E de toda parte chegavam comunicações e era a mesma, igual. Então dizia, essa aqui foi o mesmo espírito, provando, né, por diversas maneiras que se tratava daquela mensagem real, que ali não tinha nada do ser pessoal e do médium, mas se tratava tão somente do conhecimento espiritual, né? Então, é fruto do ensino dado pelos espíritos. E nós, quando estudamos na introdução, falou justamente a autoridade, né, desses ensinos, que é a autoridade trazida pelos espíritos. Então, surgiu essa palavra nova, chamada neologismo, uma palavra nova, que era espiritismo, que não existia essa palavra, né? Uma palavra que veio justamente depois desses ensinos. Então, como se deu essa terceira revelação? Os espíritos passaram a se manifestar em todos os pontos da Terra por meio de uma multidão de médiuns. Evidentemente, não era assim médio como nós hoje temos bem organizados, né? Mas eram médios que estavam em suas igrejas, eram médios que estavam nas suas atividades, e dali recebiam aquelas mensagens. Uns diziam, não, isso é do Espírito Santo. Tudo bem, não tem problema, né? Isso é uma inspiração que é dado pelo anjo, e muitos ainda não entendiam, até começaram a compreender que eram de espíritos, porque muitos começaram a se identificar. E quando eles se identificavam com uma mensagem, que iam analisar o teor de suas manifestações, que eram psicografadas, né, pelos médios, então chegaram a compreender que se tratava daquela pessoa que já viveu encarnada. Então era aquele espírito. Só que quando desencarna, né, vai para o mundo espiritual e continua aprendendo, continua estudando, a vida continua de uma maneira normal, completamente normal. Então, a elaboração humana da terceira revelação. Então, coube a Allan Kardec a missão de observar, analisar, comparar e organizar metodicamente todos os ensinamentos, leis e princípios trazidos pelos espíritos, reunindo-os nas 5 obras da codificação. Temos aqui uma imagem, uma psicografia, né, que muitos já conhecem, já quem é espírita, né? Então, foi a ele essa questão, né? Então, ele como um grande professor e um grande intelectual, ele foi preparado desde encarnações anteriores para esta grande obra que seria trazido para nós nessa revelação. Então, o Espiritismo nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou. Como Cristo também tinha dito, não vim destruir a lei ou os profetas. Né? Então, o Espiritismo também nada ensina em contrário do que Jesus ensinou. Quem lê sem preconceito, sem opiniões formadas, quem busca os ensinos, vê que são os mesmos. Evidentemente que dentro de uma conotação diferente, de acordo com o que cada um crê. E, às vezes, a crença, ela não reflete exatamente aquilo que, entre aspas, dizemos, é a verdade. Né? E, entre aspas, é a verdade. Porque a verdade é uma questão filosófica, né? E é verdade para mim, pode não ser verdade para o outro. E a verdade do outro pode não ser para mim. E onde estamos aqui a nossa sabedoria? É cada um respeitar o seu ponto de vista e saber que tudo é importante dentro da evolução espiritual. Então, o Espiritismo desenvolve, completa e explica de forma clara o que foi dito sob a forma alegórica. Né? Então, aqui está o ponto muito importante. Toda a Bíblia, ela como dizer, uma grande parábola. Como, por exemplo, lá no Gênesis, quando começa no Jardim do Éden, se fôssemos tomar aquilo de uma maneira literal, né, nós estaríamos um pouco distante da realidade.
porque ali retrata até uma história do antigo povo sumério. Mas dentro daquela parábola do Gênesis, ali nos é apresentada a criação dessa raça, né? do planeta Terra. E é interessante compreendermos. Ali vamos entender os capelinos, vamos entender muitas coisas. Né? Então, a partir para esse nível de interpretação da primeira revelação, que nos abre os entendimentos da segunda e, consequentemente, para a terceira revelação. Então, vamos compreender de uma maneira mais clara o mundo em que nós vivemos, a justiça de Deus, o porquê da dor, do sofrimento, das doenças, e por que as pessoas desencarnam. Tudo isso é explicado dentro do Espiritismo. O Espiritismo é obra do Cristo que preside a regeneração da Terra. O planeta Terra, sabemos que está nesse processo para o mundo de regeneração. Estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande maioria crê, né, que esse mundo vai acabar e que irão morar no céu. Bom, está dentro mais ou menos perto de um determinado conceito, né? Determinado conceito. E que crê dessa maneira, de uma maneira literal, é apresentado no livro do Apocalipse. Mas, na realidade, se busca aqueles ensinos do Apocalipse, tirando a questão literal, se passa a entender melhor o ensino espiritual que ali é apresentado. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? Conforme ele anunciou, né? Ele disse que eu vou, né? Mas virá o Consolador. E o Consolador vos guiará em toda a verdade. Seria estes conhecimentos do mundo espiritual. E como ele se processa? E como ele é um mundo mais simples do que, às vezes, imaginamos. Né? E aquele que nós devemos estar sempre nos preparando para chegarmos até ele. Né? Então, muito bem, vamos aqui para este compartilhamento, para nós irmos aqui para algumas perguntas, né, que talvez faça-se necessária aqui a colocação de cada um de vocês. Né? Hoje temos mais tempo para fazermos alguma colocação. Quem gostaria de começar aí as suas considerações? Eita, ficou todo mundo mudo. Então, vamos lá, não é isso? Vamos ver, eu vou perguntar aqui para a Clênia. Está me escutando, né, Clênia? Fala assim, você, assim, das suas percepções do que se tornou o Espiritismo para você, depois que conheceu o Espiritismo, né? Em relação ao quê? Em relação ao que cria, em relação ao que crê agora. O Espiritismo, para mim, foi um divisor de águas. Antes, eu podia dizer que eu estava sem noção do que é a verdadeira vida, e depois do Espiritismo eu vim entender o que é o ser vivente, o que é que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde iremos. Esse processo evolutivo que se dá entre nós, aqui no plano material, e não deixamos também de aprender no plano espiritual, na erraticidade. É um aprendizado total de vida, de compreensão do amor, apesar de não saber amar ainda, está engateando, mas vendo o amor de Jesus como exemplo. Vemos também a questão da fraternidade, né? Que são as coisas básicas. E a essencial de todas, que é fazer o bem que liberta, o bem que acalma, o bem que nos interliga com Deus. Então, estamos aqui nessa missão de praticarmos esse bem maior. Muito bem, é exatamente isso.
E, Verônica, a sua percepção assim e o que você tem alcançado nesse tempo que você tem conhecido a mensagem espírita? Eu tenho muita gratidão por esse conhecimento, porque foi através dele que eu consegui superar alguns medos, principalmente o medo da rejeição. Por quê? Porque eu não entendia o porquê que todo mundo tinha um pai, uma mãe, e eu tive que ser criada por outras pessoas. Eu não entendia o motivo. E quando eu comecei a conhecer profundamente, porque ainda estou também engateando, eu comecei a superar essa dependência que eu tinha do não, que era a rejeição. E eu comecei, e dou graças a Deus, as casas que eu frequentei e o estudo, que eu não sou uma aluna perfeita no estudo, mas tento estudar cada dia um pouco e, através do Espiritismo, eu consegui, como eu estou hoje, falando com vocês, com o coração aberto, consegui superar essa rejeição. Muito bem, isso é importante. Então, vejo que, da maneira como nós vamos entendendo e compreendendo os ensinos, né, de Jesus, isso não só no Espiritismo, mas também em outros segmentos, é significativo porque nos traz, muitas vezes, determinadas respostas e seguranças que nós podemos encontrar. Como Clênia, você, depois eu vou passar depois para Carlos. Encontramos, assim, nessa fase agora do Espiritismo, mas muitas pessoas se encontram nas suas igrejas, e ali encontram também a razão, encontram Cristo, e dentro daqueles conhecimentos ali que elas encontram, elas também se sentem realizadas, felizes, aquele encontro. Então, o ensino de Jesus, e podemos dizer assim, a aproximação de Jesus com os seus filhos, né? Nós somos seus filhos, podemos assim dizer, ele é o nosso irmão maior. Nós encontramos, às vezes, em coisas que jamais imaginamos, às vezes no serviço ao próximo. O importante é quando vê assim na prática do bem. O Espiritismo traz-nos a nós aquela compreensão de entendermos como tudo isso acontece, né? Isso é muito interessante, né? E Carla? A minha é um resumo do que você acabou de falar e do que Clênia falou, né? Assim, eu era católica, não me encontrava dentro do catolicismo, né? Porque tinha muitas dúvidas que dentro da religião católica eu não encontrava. Ainda passei um tempo indo para a igreja evangélica, mas permaneci as mesmas dúvidas, até chegar na doutrina, né? Que é onde a gente encontra as respostas. Eu acho que é onde quando você realmente desperta para a doutrina, né? Assim, onde você encontra suas respostas. Quando você se encontra, você realmente é um divisor de águas, né? Feito o Clênia falou, porque você era uma pessoa e você passa a ser outra, porque você passa a ter respostas, você passa a ter um fortalecimento maior, né? Diante das situações que vão acontecendo, você começa a ter uma compreensão das coisas que você passa, né? E eu acho que a cada dia, quando você vai estudando, você vai conhecendo mais, isso vai ficando
mais claro nas suas atitudes, na forma, até a forma de pensar muda, né? Porque a gente muda por inteiro, não é só em atitudes, a gente muda realmente total. Quando você passa a conhecer, né? Aí você tem essa compreensão, tem esse despertar, que é e assim, é de uma forma bem sutil, né? Você nem percebe, você vai indo, quando você para em um determinado ponto, que você olha para trás, você faz, caramba, como eu mudei. Né? Eu acho que, não só comigo, mas com todos, né? Quando realmente tem esse despertar aí, que começa fazendo a caminhada diferente, tem essa percepção. Muito bem. E com respeito ao assunto que foi estudado, né? Vocês teriam alguma colocação a fazer assim, na forma de pergunta, dentro do tema que foi apresentado, tirando assim algumas dúvidas? Não, estou de boa. Então, cidade de boa, né? Hoje nós vamos concluir mais cedo. Hoje nós vamos concluir mais cedo. Então, muito bom. Então, ok. Então, vamos à prece final, né? Que vai ser feita por Clara. Mentalizando a nossa irmã, que hoje está fazendo um concurso, né? Dani, Para que Deus tenha abençoado ela, como a todos também, né? Porque todos são filhos de Deus. é Mas, verdade. especialmente, nós mandamos nossas vibrações positivas para ela e que tudo tenha ocorrido bem. Eu também quero pedir por Edmundo, que eu e Michele conhecem, e também por Vânia, Bia, a irmã de Rosália, e por todos, né? E que assim seja. Essa prece. Então, vamos lá, mentalizando o Cristo, né? Com suas mãos, derramando sobre nós as suas bênçãos, a sua luz misericordiosa, para sanar todas as nossas doenças físicas e espirituais, e que possamos ser gratos por essas dádivas recebidas, né? Que possamos ser gratos, mais uma vez, por esse estudo, por esse ensinamento, né? De pouquinho em pouquinho, vamos nos fortalecendo, vamos nos fortificando mesmo, né? Diante das situações, das provações aí do nosso dia a dia. E que possamos agradecer mais do que pedir, né? Porque em estarmos aqui, vivenciando esses momentos, já é uma graça muito grande, né? A prova da misericórdia do Cristo com todos nós. Então, que possamos agradecer por tudo, né? Apenas pelo simples fato de respirar, possamos ser gratos por isso, e pelas provações também, que possamos concluir o nosso estudo com a proteção e com as bênçãos do Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Pronto.